9h20, horário de Nazarick. Sexto andar da grande tumba de Nazarick. Os mortos-vivos que vagavam pela tumba não estavam à vista, mas animais mágicos como aqueles controlados por Aura defendiam esse local no lugar dos monstros pop. Esta área, conhecida como a mais expansiva na grande tumba de Nazarick, era em grande parte coberta por uma densa floresta, tão grande que poderia ser descrita como um mar de árvores. Dito isso, os antigos membros da guilda Ainzon-Gon eram muito meticulosos em relação a detalhes. Eles com certeza não iriam simplesmente pintar essa área de verde e se contentar com isso. Havia um coliseu, uma árvore gigantesca, alguns vestígios de uma aldeia que havia sido engolida pela selva, um lago, uma caverna venenosa, um bosque retorcido, um manguezal e um pântano sem fundo. Tudo isso acrescentando variedade a esse mar de árvores. Recentemente, eles construíram uma pequena aldeia para receber novos residentes. No centro desse mar de árvores havia um grande lago. Ainda era menor que a área do lago subterrâneo no quarto andar, que não era cercado por floresta e sim por pastagens. No entanto, a pastagem e o lago eram relativamente pequenos quando comparados com a totalidade do sexto andar, que era grande o suficiente para seus propósitos. Haviam vários residentes neste andar. O primeiro deles era Aura, a guardiã de andar. Ela montou facilmente em cima de um lobo gigante com pelo negro. O simples movimento foi o suficiente para dizer que ela tinha muita experiência fazendo isso. No entanto, isso era apenas o esperado. Afinal, quando ela patrulhava essa grande área, ela preferia fazê-lo enquanto cavalgava as feras mágicas sob seu controle, embora correr por conta própria fosse bastante fácil dadas suas habilidades físicas como Ranger. E havia duas outras mulheres. Uma delas era a supervisora guardiã, Albedo. Ela não estava usando o seu habitual vestido branco de sempre, mas a sua armadura de placas pretas que ela vestia para o combate. No entanto, ela não estava carregando sua arma ou seu escudo. A outra era Shalltear, que parecia a mesma de sempre. Seus olhos tinham um olhar estranho que flutuava entre desinteresse e prazer. Vamos, venha até mim, minha montaria. A habilidade que Albedo usou se chamava Invocar Bicórnio. Uma fera mágica então emergiu do nada, tão negra quanto a armadura que ela usava. Essa fera tinha crina e rabo branco e parecia um cavalo. Estava equipado com uma armadura de placas, rédeas e uma sela. Era um pouco menor do que um cavalo, no entanto, sua presença era muito mais opressiva do que de um cavalo comum. A diferença mais definidora poderia ser encontrada em sua cabeça. Lá estavam dois chifres que se projetavam para frente. A primeira reação à fera mágica que apareceu do nada veio de Aura, que sabia mais sobre tais criaturas. Ah, não é como um bicórnio comum. Seus chifres são grossos e parecem muito fortes também. Albedo riu e então completou. Exatamente. Este bicórnio foi reforçado pelas minhas habilidades como uma lorde de guerra dos bicórnios. E bem, na verdade é um bicórnio de nível 100. E ele pode voar, é? Não, ele é praticamente o mesmo que um bicórnio normal, sem nenhuma habilidade especial além das que ele já tem. Ele só tem uma resistência, força e destreza melhor que o normal. Então você não pode aprimorar de verdade a sua montaria sem habilidades relacionadas à equitação, né? O ruim é que as habilidades especiais dos bicórnios são bem fraquinhas. Isso pode acabar te dando problemas se entrar numa batalha de nível 100. Correto, porém eu posso compensar isso usando as minhas habilidades para proteger esse meninão, para que ele possa lutar ao meu lado por períodos mais longos. Mas isso significa que você vai acabar desperdiçando seus recursos com isso, não é? Vai ser um grande incômodo em combate. Por que não aprimora o equipamento dele? Eu ouvi dizer que monstros do tipo de montaria podem ser equipados com bardados e ferraduras e assim por diante. Sim, é possível alterar o equipamento de montarias conjuradas através de habilidades. Isso está relacionado com a pergunta que você fez antes, Aura. Por exemplo, eu poderia equipá-lo com ferraduras que garantem voo e então ele seria capaz de voar. No entanto, eu já dei itens mágicos para aumentar a velocidade. É realmente uma decisão difícil. Albedo deu um leve toque no flanco da fera mágica. Talvez ela tivesse usado muita força porque o bicórnio estremeceu. Não havia como uma fera mágica que ela mesmo tinha invocado se desequilibrasse por causa disso. Assim, Albedo franziu a testa se perguntando se essa criatura estava brincando. Aura então fez uma pergunta. Ele tem um nome?
É um bicórnio, ora. Só isso não basta? Eu não tô falando da espécie, tô falando do nome dele mesmo. E precisa de um? Albedo olhou para Shalltear para ver sua reação. A vampira não disse nada, simplesmente encolhendo os ombros. Certamente que sim. Não é o seu bichinho de estimação, Albedo? Bem, não é o meu bichinho de estimação. Além disso, será que eu realmente invoco o mesmo bicórnio toda vez que uso essa habilidade? Ao ouvir a pergunta de Albedo, Shalltear teve uma ideia que decidiu compartilhar com as outras. Por que não pergunta isso ao Kyorukou? Ele é bom em conjurar familiares, então deve saber bastante sobre isso. Ah, me dá um tempo. Eu sei que ele é um membro de Nazarick e que eu não deveria odiá-lo, mas mesmo assim... É, eu sei. Eu não acho que eles fazem por maldade, mas eles sempre rastejam nas minhas roupas. Eu ouvi dizer que a Entoma faz umas visitinhas lá às vezes. Ah, que asqueroso. Pare de falar sobre isso. Tá me fazendo sentir coceira. Aquele lugar é uma casa de horrores. Eu posso estar no comando daquele andar, mas sinceramente não quero entrar naquela área. Ei, Shalltear, sabia que a Entoma chama aquela área de lanchonete? O quê? Ah, que asqueroso. Eu não quero nem mais chegar perto da Entoma. Albedo sentiu o mesmo. Ela não queria abordar ninguém que pudesse chamar aquele lugar de lanchonete. Assim que o clima começou a ficar estranho, Aura decidiu levantar a voz novamente e limpar o ar. Ixi, por que não dá um nome pra ele? Tudo bem, se você acha que é necessário, então eu o farei. Albedo começou a murmurar para si mesmo enquanto caía em contemplação. Já que ela iria dar um nome para sua montaria, então obviamente tinha que ser um nome que não iria constrangê-la. Ela pensou em várias palavras e frases, e então um flash de inspiração a atingiu, como uma música surgindo em sua mente. O que você está murmurando? Ah, perdão. Albedo disse, como se tivesse acabado de acordar de um sonho. Bem, se o Ain-sama permitir, eu gostaria de dar um nome que representa como eu me sinto quando o vejo. Top of the World. É um bom nome. Significa topo do mundo, não é? Está tentando dizer que o Ain-sama é isso? Albedo sorriu, mas não respondeu. Então as sobrancelhas de Shalltear se ergueram em um ângulo perigosamente inclinado. Quando a tensão cresceu no ar, foi Aura que teve que diminuí-la, como de costume. Eu acho que serve. Bem, já que deu um nome pra ele, vamos realizar o próximo experimento. Ah, ok então. Tendo sido tratada como uma criança fazendo birra, Shalltear estreitou os olhos e olhou para Albedo quando ela se virou para o bicórnio e colocou um pé nos estribos. Albedo montou nele com uma graça que não pertencia a alguém vestindo uma armadura completa. No momento em que ela tocou a sela, no entanto, ela pôde sentir o corpo do bicórnio tremendo quando eles se tocaram. Ora, mas o que foi? Albedo exclamou em voz alta. Ela não conseguia pensar em nenhuma razão para o motivo desse bicórnio de nível 100 de repente ficar trêmulo. De repente ela se lembrou do que aconteceu quando ela deu um tapinha no bicórnio. Será que havia acontecido algum problema? E se sim, qual era a causa dele? Aura, Shalltear, algo estranho está acontecendo com meu bicórnio. Poderiam me ajudar a descobrir o motivo? Naquele momento, o bicórnio começou a tremer. Parecia que não aguentava mais ficar de pé. As duas observaram e perceberam que havia algo anormal acontecendo aqui. Albedo, eu acho que é melhor você descer dele primeiro. Ah, ok. Depois de ouvir Aura dizer isso, Albedo finalmente respondeu saltando da criatura. O bicórnio oscilante rapidamente desmoronou. Ele estava ofegante e as partes visíveis de seu pelo estavam brilhando devido ao suor. Albedo, por acaso você anda engordando? Shalltear disse isso, mas não parecia estar tentando tirar sarro de Albedo. Qualquer observador teria pensado algo parecido vendo o estado do bicórnio. Que grosseria! Eu estou sempre controlando o meu peso porque tenho mais músculos que a maioria. Será que os músculos dele atrofiaram porque ele não cavalga regularmente? Sabe, eu sempre dou umas voltas com os meus. Costumo levar eles nas patrulhas pelo 6º andar. Ah, como assim? Mas a minha habilidade de invocar o bicórnio não faz ele diferente de outros animais? Não deveria ter como ele ficar mais fraco. Quer que eu monte nele pra verificar? Sinto muito, mas isso não vai funcionar. Por ele ser uma montaria da minha habilidade, ninguém mais pode montá-lo. Se alguém tentar, ele automaticamente irá ser desconjurado. Então acho que perguntar não tira pedaço, né? Ei, Bicórnio-san, por que você tá agindo assim? Aura fez uma pergunta. Não era que Aura pudesse falar com cavalos, mas feras mágicas como os bicórnios deveriam ter uma inteligência bem alta, então Aura esperava que entendesse a fala humana. Naturalmente, o bicórnio não podia falar, então tudo o que podia fazer era relinchar como um cavalo. Eu não entendi.
Ele não pode falar nem escrever, né? O bicórnio relinchou como se estivesse respondendo afirmamente à pergunta. As três então se entreolharam. Aura, você tem alguma habilidade capaz de mudar isso? Não. E que tipo de habilidades você acha que eu tenho? Eu já te disse todas as minhas habilidades aquela vez que conversamos. Vai dizer que esqueceu, supervisora guardiã dono. Ora, então como você se comunica com o Fenrir? Eu só digo o que eu quero que ele faça e pronto. Mas isso não é o mesmo que se comunicar? Eu acho que se você tentar, deve ser capaz de falar com o meu bicórnio. Ou tem alguma coisa a mais nisso? Só porque eu consigo falar com os meus pets não significa que eu possa falar com todos. Eu já tentei até. Os homens lagarto têm um animal de estimação chamado Ro-Ro-Ro, ou alguma coisa assim. E eu não sei o porquê, mas não consigo falar com ele de jeito nenhum. As três então se entreolharam mais uma vez. Bem, parece que estamos em um beco sem saída, então. Acho que o Demiurgo é o único com quem poderíamos contar com isso. Infelizmente, ele está trabalhando fora, sob as ordens de Ain-sama. Ele não passa muito tempo em Nazarick ultimamente. Eu posso entrar em contato com ele, mas para ser honesta, realmente não quero consultá-lo se não for com algo relacionado ao trabalho. Um olhar de ciúmes apareceu nos olhos de Shalltear e Aura. Demiurgo, que estava trabalhando arduamente para seu mestre, era o objeto da inveja dos guardiões de Nazarick. Eu realmente invejo ele. Eu sei que a defesa de Nazarick é um trabalho importante, mas se ninguém invadir, então não teremos a chance de mostrar do que somos capazes, e isso me faz pensar se sou realmente útil. Eu quero sair e realizar algo para que eu possa trabalhar arduamente para o Ain-sama também. E eu só cometo erros. Relaxa, Shalltear. Sinto que você vai ter a chance de se mostrar útil pro Ain-sama em breve. Ou melhor, tenho certeza disso. Você só precisa ser um pouco mais inteligente, senão aí complica, né? Aura, você não acha que está sendo um pouco dura demais? Ué, mas é verdade. A Shalltear deu muitos problemas, por isso precisa produzir resultados dignos de uma guardiã. Shalltear cerrou os dentes ao ouvir esse comentário, mas então, de repente, o seu rosto se iluminou, como se uma lâmpada tivesse se acendido acima da sua cabeça. Vocês estão falando mal de mim, é? Mas o que eu queria dizer era que, já que o Demiurgo não está por perto e não podemos perguntar a ele, então eu lhe darei uma ajuda. Bem, já que não tenho escolha, eu vou procurar por você. Shalltear então invocou um livro. Parecia grosso e pesado, como se tivesse 1000 páginas no mínimo. No entanto, para Shalltear, que parecia uma garota por fora, mas que era uma vampira por dentro, seu peso não era quase nada. Olha só, não me diga que isso é... Sim, Aura, isso é um tesouro que foi dado a ela pelo Ain-sama. Não foi somente Aura, até mesmo Albedo olhou para Shalltear com ciúmes em seus olhos. Exatamente, essa é a grande enciclopédia feita pelo Perorontino-sama. É a minha recompensa por ter completado as ordens do Ain-sama. Mesmo isso tendo sido mais um prêmio de consolação do que um de reconhecimento, para Shalltear essa era a melhor forma de elogio que ela poderia receber, e ela sorria de satisfação. Ou melhor dizendo, isso era apenas natural. Um item de seu próprio criador era mais valioso do que qualquer outra forma de incentivo. Este livro era chamado de A Enciclopédia. Era um item que todo jogador recebia depois de iniciar o jogo, e não poderia ser roubado nem perdido, a menos que o seu dono decidisse descartá-lo. Além disso, era único. Yggdrasil era um jogo sobre explorar o desconhecido, e esse item poderia ser considerado uma expressão física do desejo dos desenvolvedores de transformar o desconhecido em conhecido. Isso porque a enciclopédia registrava todos os dados visuais dos monstros que um jogador já havia encontrado. No entanto, não exibia suas estatísticas e nem pontuações de habilidade, mas apenas sua aparência e nomes típicos. Se fosse um monstro inspirado na mitologia, também exibiria os conteúdos relevantes do mito em questão e outras informações relevantes. A fim de fazer uso eficiente desse item em forma de livro, seria necessário para o jogador inserir pessoalmente as informações que reuniu no livro. Tais informações incluiriam as habilidades especiais de um monstro ou suas fraquezas e assim por diante. Dessa forma, cada jogador criava sua própria enciclopédia personalizada sobre os monstros do jogo. A enciclopédia que Shalltear possuía pertenceu ao homem chamado Perorontino, e foi ele quem digitou todos os dados dentro daquele livro. Ainz lembrou que ele havia deixado este item na tesouraria quando desistiu do jogo, e assim Ainz o entregou para Shalltear. Como resultado, esse item não era muito útil, mas Shalltear não se importava com isso. Era um item que seu próprio criador havia criado, e isso era o que importava. Letra B, pi,
pique. Jaltir murmurava para si mesmo enquanto folheava as páginas, procurando a seção sobre o bicórnio. Aura e Albedo se inclinaram para dar uma olhada, mas Jaltir usou seu corpo para cobrir o livro e depois deu alguns passos para trás, antes de fixar as duas no lugar com um olhar penetrante. Ah, tudo bem. Até porque eu também tenho um bracelete que o Ain-sama me deu de presente. Aura gentilmente acariciou seu bracelete de prata, e da mesma forma, Albedo acariciou o anel em seu dedo indicador esquerdo. No entanto, ela não foi a única que recebeu esse anel. Eu quero uma recompensa especial só pra mim, algo que seja só meu. Eu quero um presente especial do Ain-sama. Assim que Albedo começou a acariciar o seu abdômen, Jaltir exclamou. Parecia que ela havia encontrado a página que estava procurando. Bicórnio, achei. Agora deixa eu ver. Jaltir de repente parou de falar e congelou, olhando em choque para o livro, e em seguida olhou para Albedo. O que foi? O que você descobriu? Bicórnios são uma espécie mutante de unicórnio, e assim como os unicórnios estão associados à pureza, os bicórnios estão associados à impureza. Unicórnios só permitem que donzelas puras e virgens montem neles, mas inversamente, os bicórnios nunca permitem que donzelas puras e virgens montem neles. Peraí, como é que é? Enquanto Jaltir lia essa parte, os olhos de Aura ficaram tão arregalados que pareciam que iam cair das órbitas. Impossível. Então a Albedo é... Como assim impossível? Que tipo de mulher você acha que eu sou? Mas Albedo, você não é uma súcubus? Súcubus. Jaltir parecia confusa e começou a procurar pelas súcubus na enciclopédia. É isso mesmo. Eu sou uma súcubus, mas não tenho nenhuma experiência com homens. Vão me julgar agora? Eu sou a supervisora guardiã, então estou sempre presa no salão do trono. Eu quase nunca me encontro com mais ninguém. Além disso, o Ain-sama nunca me chamou para a cama dele, e eu prefiro morrer do que me entregar para qualquer homem que não seja o Ain-sama. Albedo abaixou a cabeça e então de repente ela levantou novamente. Bem, eu assumo que você também é, não é, Aura? Albedo olhou para Aura, que confirmou sua pergunta. Ainda bem, se Aura também não fosse, haveria um problema enorme aqui. E você, Jaltir? Bem, eu nunca fiz com homens, mas não posso dizer o mesmo sobre mulheres. Por um momento, Aura pareceu não entender o que Jaltir estava dizendo com isso e inclinou a cabeça. E então, alguns segundos depois, ela pareceu entender e franziu a testa dizendo "credo", enquanto seu rosto se contorcia e dizia palavras como Não, obrigada. Mas é só porque não tem nenhum homem bom por aqui. Eu gosto dos mortos, mas cadáveres em decomposição não podem... Vocês sabem, né? Nem venha procurar aprovação pro meu lado, Jaltir. Os seus fetiches são muito esquisitos e eu não consigo e nem quero entendê-los. As três se entreolharam e depois desviaram os olhos. Elas concordaram silenciosamente em terminar esse assunto por aqui. Ixi, pelo menos agora sabemos o porquê eu não poder montar no meu bicórnio, mas ainda não posso acreditar que é por causa disso. O rosto de Albedo se contorceu com infelicidade. O bicórnio pensou que tinha sido repreendido e então se encolheu. É como se parte da sua força estivesse selada, não é, Albedo? Ainda assim, não é como se combate montado fosse a sua especialidade. É apenas uma habilidade que você pode usar, não é? Se você não pode montar no seu bicórnio, então que tal usar alguma das feras da Aura? Talvez um unicórnio de verdade sirva nesse caso. Eu ainda não tenho um, mas eu queria ter. Bem, parece que eu não tenho alternativas então. Acho que não vai dar para editar isso. Vou pedir ao Ain-sama para me ajudar a resolver esse problema então. Todas concordam? O sorriso de Albedo parecia dizer às outras duas que não havia melhor maneira do que essa. Ei, Albedo, isso é golpe baixo. Albedo fez um som de indignação e então falou. Que rude, Jaltir. Isso só é necessário para que eu faça pleno uso de meus poderes como supervisora guardiã de Nazarick ao serviço do Ain-sama. Sei. Então está dizendo que não pode obter o amor do Ain-sama sem usar subterfúgios como desculpas. Você é um fracasso de mulher mesmo. Está praticamente dizendo que não pode ganhar de mim apenas com seu charme. Como é que é? Ambas se encararam com raiva visível em seus olhos. Aura, já não aguentando mais, disse em voz alta. Vocês duas voltaram com esse papo estranho de novo. Deixem isso pra depois, tá bem? Tá parecendo que vocês falam outra língua quando entram nesse assunto. Até porque isso não é relevante agora. Você não pode simplesmente conjurar outras montarias, Albedo. Bem, eu tenho um item mágico que pode conjurar um corcel.
Isso já tá bom demais. Quer mais o quê? É que usar um item mágico para conjurar uma montaria requer que eu mude o meu equipamento ou tire o item. Então é mais esforço do que conjurar uma montaria com uma habilidade mata. E esse bicórnio tem um poder de luta muito maior também. Então é só fazer o bicórnio segurar os ataques do inimigo enquanto você usa o tempo que ele te compra pra invocar o seu corcel. Isso é o beabá pra uma domadora de feras. É, parece que eu terei que fazer isso então. Parece que você ficou mais fraca então, Albedo. Você poderia pelo menos tentar não falar de um jeito que parece que está rindo do infortúnio alheio? Ora, mas você também não se delicia com o meu sofrimento, Albedo? Eu não. Você sim. As duas então ficaram nesse vai e vem por alguns segundos. Ai, fala sério, eu não aguento mais vocês duas. Ei, parem com essa bobagem agora. Que tal irem pra outro lugar? A Sama nos deu o dia de folga mesmo. Albedo concluiu que ela tinha razão e Shalltear também assentiu. No entanto... Ele nos disse para tirar uma folga, mas o que devemos fazer? Nós fomos feitas para proteger a grande tumba de Nazarick e trabalhar para os seres supremos. Trabalhar é a nossa vida. Mesmo assim, se o Ain-sama diz para descansarmos, temos que descansar. As três se reuniram aqui porque o seu mestre lhes disse que todas vocês trabalharam arduamente todos os dias. Como tempo livre como esse é difícil de ser conseguido, vocês, guardiães, devem se organizar para saírem e se divertirem juntas. Bem, a gente se divertiu. Quer dizer que não tem mais nada para fazer? Ou será que isso que a gente fez não conta como diversão? Ainda não sei bem. Claro, nós nos divertimos um pouco, mas eu ainda tenho minhas dúvidas. Já sei, o que vocês costumam fazer? Eu geralmente patrulho do primeiro ao terceiro andar, então recebo os relatórios dos guardiões de área ou então verifico a prontidão do andar inteiro. E se eu tiver tempo, tomo um banho ou faço tratamento facial. Nossa, estou surpresa que você seja tão trabalhadora. Como assim, surpresa? Um banho. E você, Aura? Bem, quando o Mari tá no Coliseu, eu patrulho a floresta. Um grupo de recém-chegados tá morando lá agora, então vou pra casa e durmo. Acho que é só isso. Sim, é isso. Os rostos de Aura e Shalltear olharam para Albedo cheios de surpresa. É isso. Os recém-chegados que você mencionou devem ser os moradores da aldeia que foi construída naquele andar, não é? Eu ainda não estive lá. Vamos juntas. Ah? Mas, Shalltear, eu acho que você já esteve lá antes, não foi? Sim, eu já estive lá. Sério? Ao ver o olhar perplexo no rosto de Albedo, Aura explicou. É que os outros guardiões já vieram pra ver. O primeiro foi o Copiutus, que veio pra ver os homens lagarto. Demiurgo também veio verificar a situação. Os outros também aparecem de tempos em tempos. Mas é verdade, vamos lá dar uma olhadinha? É pertinho daqui mesmo. E assim, elas se retiraram em direção a outra área desse andar.